Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de transistor, que é um transistor, um BJT, um transistor bipolar comum, que nós utilizamos aí praticamente todo o dia a dia, nós que trabalhamos com eletrônica, mas esse vídeo é especificamente para você que está iniciando agora aqui no canal NaMeDD. Transistor, ele é um componente que amplifica a corrente elétrica, é isso mesmo. Mas como assim amplifica a corrente elétrica? O transistor ele foi concebido justamente para amplificar corrente. Ele foi desenvolvido para substituir as válvulas termoiônicas, aquelas válvulas antigas que quando a gente ligava o rádio, por exemplo, ou o televisor, ele ficava meio amarelado, elas clareavam, elas acendiam igual lâmpadas, aquelas incandescentes. Pensando nisso, resolveram inventar o transistor. É isso mesmo, galera. Ele não nasceu aleatoriamente, ele realmente foi inventado para amplificar corrente, ele foi pensado, foi almejado, ele foi imaginado para amplificar corrente e substituir as válvulas termoiônicas porque elas eram muito grandes. E os transistores hoje em dia, pequenos componentes, têm a mesma função dessas válvulas e amplificam até mais do que as válvulas. Se bem que as válvulas são realmente ainda funcionam muito bem, são boas, mas os transistores vieram para quebrar paradigmas. Como o transistor ele é um amplificador de corrente, ele vai pegar uma quantidade de corrente, por exemplo 1 ampere, e vai amplificar essa corrente em 2, 3 ampere. E para você que não sabe o que é corrente, é a mesma coisa que amperagem, porque muitas pessoas não sabem realmente o que é corrente. Quando você vai comprar uma bateria, você compra uma bateria de 60 amperes de corrente, 70 amperes de corrente. Amperagem e voltagem é utilizado mais de forma leiga, assim, o povão comum utiliza. Mas o correto mesmo é tensão e corrente, ok galera? Voltando agora ao nosso exemplo. Essa pilha ela tem capacidade de nos oferecer 1 ampere durante 1 hora. O nosso transistor vai amplificar essa corrente, vai nos oferecer ou 2, ou 3 amperes, ou 4 amperes, mas tudo tem um porém. Como nós vamos ter a corrente aumentada no final das pontas, a quantidade de tempo vai diminuir. Por exemplo, se essa bateria ela durava 1 hora nos fornecendo 1 ampere, ela vai durar meia hora nos fornecendo 2 ampere. Ou 15 minutos nos fornecendo 3 ampere. E assim por diante. Por quê, galera? Porque nós não vamos estar gerando energia do nada, nós vamos estar drenando a bateria, nós vamos estar consumindo o máximo de corrente que essa bateria possui. Nós não vamos estar criando corrente, amperagem do nada. Nós vamos estar drenando esta corrente. Vou falar um pouco mais de corrente aqui, justamente porque o transistor, ele amplifica a corrente, antes de tudo, ele é um amplificador de corrente. A corrente é a quantidade de elétrons que existe, por exemplo, numa bateria. É a capacidade de uma bateria ou de um circuito poder conduzir elétrons. Por exemplo, quanto mais amperagem corrente, mais elétrons nós teremos naquele determinado espaço. Muito mais elétrons agrupados. O elétron ele dá nome praticamente a todas as suas derivações. Eletricidade é uma delas. Eletromagnetismo e assim por diante. Nós não vamos fugir muito aqui, porque o nosso foco é o transistor. Então, quanto mais corrente tem, por exemplo, uma bateria ou uma rede elétrica, muito mais elétrons tem ali por centímetro quadrado. Muito mais elétrons está circulando naquele determinado espaço. E quanto menos corrente, menos elétrons tem naquela determinada bateria ou naquele determinado cabo ali que está conduzindo energia, ok galera? Só para vocês entenderem. Um outro aspecto muito importante do transistor, que o transistor ele serve também para chaveamento. Como assim chaveamento? Não estou entendendo nada. Chaveamento. Chaveamento é a capacidade de um transistor de abrir e fechar portas. Como assim? Ele vai abrir e fechar portas? Não galera, entendam que o transistor, além dele ser um amplificador de corrente, por exemplo, pegar aquele 1 ampere que ia durar 1 hora naquela bateria, nessa bateria aqui, ele vai me oferecer 2 amperes lá no final, mas só vai durar meia hora, tá? Até menos, porque nós vamos ter perdas no caminho em relação a
fatores térmicos, como por exemplo o calor. Nosso transistor ele aquece e a gente tem perdas no finalzinho, então talvez a bateria dure só 20 minutos, nos fornecendo 2 amperes. O transistor ele também tem a capacidade de abrir e fechar portas. Não entenderam ainda? Caminhos. O transistor é como se ele fosse um botãozinho push, que você abre e fecha, fica clicando igual do controle remoto da televisão, do teu televisor. Então, ela é como se fosse a mesma coisa, só que ele é um botão eletrônico, é isso mesmo. Ele tem a capacidade de conduzir corrente de uma extremidade para outra. E é isso que faz com que ele abra e feche portas também. Nós temos os melhores chaveadores, que são os MOSFETs, transistores de efeito de campo, que não entram nesta explicação, ok? Que fica para um próximo episódio. Mas os transistores também são muito bons em chaveamento, principalmente porque eles são baratos e fáceis de estar encontrando no mercado, muito mais fácil inclusive do que os MOSFETs, né? MOSFETs são muito mais difíceis e às vezes são muito mais caros de estar comprando no mercado. Eu tenho um exemplo de chaveamento com um transistor BC547, um LED e uma bateria. Como vocês podem ver, este transistor aqui, ele é um transistor NPN. Os transistores BJTs, transistores bipolares comuns, eles se classificam entre NPN e PNP, dopado de P ou dopado de N. É assim que a lógica funciona. No transistor nós vamos ter a base, que recebe o sinal para ligar este componente, o coletor, que recebe o sinal positivo ou ora negativo, dependendo se ele é PNP ou NPN, o emissor, ora ele recebe sinal positivo ou sinal negativo, dependendo se ele é classificado como um transistor NPN ou um transistor PNP. Neste caso aqui nós temos um transistor e esse transistor é um transistor NPN. Ele está chaveando aqui um LED. Esse LED está aceso porque ele abriu uma porta, fazendo com que a corrente flua do coletor para o emissor. Este transistor aqui é alimentado com um resistor de 10K de coletor à base. Ele recebe o sinal positivo, no caso o NPN, para ele ligar. No coletor do meu transistor vai alimentação positivo, além do resistor que alimenta a base, vai alimentação positivo. Já no negativo do LED, que é chamado de cátodo, e o positivo é ánodo, vai um resistor e esse resistor é de 510 ohms de resistência. E no resistor vai alimentação negativa. Nós utilizamos resistores no chaveamento geralmente para barrar parte da corrente que pode danificar o nosso circuito. Por exemplo, não posso aplicar uma voltagem muito superior que o meu transistor ele aceite. Transistores eles são muito sensíveis a quedas ou a surtos muito altos de tensão. Geralmente transistores eles são mais tolerantes à corrente. É isso mesmo. Por quê? Porque transistores eles são amplificadores de corrente. Então, geralmente eles têm uma certa tolerância a surtos de corrente. Só que o transistor ele é muito sensível a surtos de tensão. Por exemplo, este meu transistor aqui, que é o BC547, BC548, eles suportam no máximo 50 volts. Se passar, por exemplo, 10 volts a mais, este transistor ele vai queimar. E não precisa ser 60 volts com 60 amperes ou com 1 ampere. Pode ser apenas 60 volts com 20 miliamperes de corrente para vocês terem uma noção. Fechou curto, o transistor ele já queima. Ou se tiver um surto de tensão, não precisa nem ter um surto de corrente, mas ele já vai queimar. Por quê? Porque a tensão ultrapassou a escala máxima que ele aceita. Agora eu vou trocar o transistor NPN pelo PNP. Primeiramente eu vou tirar a alimentação, porque eu terei que inverter a alimentação. O transistor aqui eu vou colocar da mesma forma, do mesmo jeito que ele estava. Esse meu LED eu vou inverter ele. Acabei de trocar de transistor. Como vocês podem ver, ele acendeu com mais intensidade. Isso varia dependendo do transistor também, dependendo de quanto ele amplifica a corrente. Mesmo no chaveamento, ele tem essa capacidade não só de chavear, mas também de amplificar a corrente. Portanto, o transistor ele é um bom amplificador de corrente. Serve para fazer amplificadores de som
inversores de voltagem, fontes de alimentação, qualquer circuito que amplifique corrente ou até mesmo pequenos circuitos onde nós precisamos de chaveamento, abrir, fechar portas, abrir, fechar caminhos, clicar botões eletrônicos digitais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma explicação bem básica com as minhas próprias palavras, com o meu próprio conhecimento de como funciona um transistor na prática. Aqui eu estou mostrando para vocês como ele chaveia um LED, ele faz um LED acender, mas pode ser amplificadores de som aí, como eu já trouxe várias vezes no canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e não esqueça de deixar aquele fantástico like. Até mais, galera BR, tchau, tchau.